pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Maíra e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês um conteúdo muito sério, que é a ansiedade. Vou compartilhar com vocês como tem sido a minha vivência com a ansiedade e como eu tenho feito pra melhorar. Eu espero muito ajudar vocês de alguma forma, então assista o vídeo até o final. Bom, vou começar a contar pra vocês como tudo aconteceu. No dia que eu tive a crise de ansiedade, eu fui fazer uma entrevista que ficava lá em São Bernardo dos Campos. Na real, é muito longe daqui de casa. Eu moro na zona oeste de São Paulo. E nesse dia, eu fui fazer entrevista lá na empresa onde meu amigo trabalha. E depois dessa entrevista, ele me chamou pra almoçar. E eu aceitei, né? Fui almoçar com ele. E no restaurante tinha camarão. Eu amo frutos do mar. Eu vi ali, eu falei, cara, eu vou comer. Eu sentei pra comer com eles, tava ele e a chefe dele. A gente começou a conversar e tudo mais, e eu comecei a comer. E nesse dia, eu já tava com a cabeça meio avoada, não sei se era preocupação, porque eu tinha perdido o emprego, eu teria que trancar a faculdade, porque eu pago minha faculdade. Eu tava preocupada com as contas que eu tinha pra pagar. Então, a minha cabeça já tava avoada. E eu sentei pra comer, comecei a comer camarão e eu comecei a pensar que eu poderia ter uma reação alérgica ao camarão. Eu comendo, já comecei a sentir a minha garganta fechar. Aí já comecei a ficar preocupada, porque eu tava muito longe de casa, meu amigo tinha que voltar a trabalhar, não ia ter ninguém pra me socorrer se eu passasse mal na rua. Daí beleza, a gente comeu, pagamos e ele me levou até o ponto de ônibus e ele voltou a trabalhar. No ponto de ônibus, eu entrei no ônibus, sentei, comecei a conversar com a minha amiga pelo celular, a gente tava conversando coisas aleatórias. E eu comecei a sentir os sintomas muito forte, que foi a minha garganta fechar muito, parecia que eu não ia conseguir respirar nunca. Meu coração automaticamente começou a palpitar muito forte, porque eu comecei a respirar mais forte, mais rápido. Comecei a sentir a minha mão adormecer, porque conforme eu ia respirava muito rápido, o sangue não circulava, então eu comecei a sentir tudo adormecer. Comecei a chorar de desespero, porque eu tava muito longe de casa, eu não sabia o que fazer na hora, eu não queria chamar meu amigo, porque eu sabia que se eu falasse pra ele, ele ia sair do trabalho dele pra me encontrar. Então eu preferi não falar nada. Na hora, eu tava conversando com a minha amiga, que já tem ansiedade. Então ela meio que já me ajudou com isso. Comecei a passar muito mal, comecei a chorar muito. E a mulher que tava atrás de mim viu que eu tava muito desesperada. E ela ofereceu água. Ela me deu água, eu bebi água, me acalmei um pouco. Em seguida, o meu amigo, que ele é psicólogo, já me ligou, porque a minha amiga que tava falando comigo já tinha entrado em contato com ele pra falar que eu tava tendo uma crise de ansiedade longe de casa. Ele me ligou, a gente começou a conversar no telefone, ele começou a fazer exercícios pra me acalmar, que é respirar fundo, ouvir a sua própria respiração, tirar o foco do pensamento que você tava tendo. Eu cheguei até o terminal, onde eu ia pegar o metrô, desci do terminal, comecei a andar pra lá e pra cá, devagar, comecei a respirar fundo com ele no telefone. E eu lembro que antes de ele me ligar, eu tinha mandado mensagem pra minha mãe e eu deixei ela super preocupada, tadinha. Na real, eu tava tão desesperada que eu não sabia o que fazer, por isso que eu tinha entrado em contato com ela. Mas se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Chegando lá, no terminal, a mulher foi pedir ajuda pra uma moça que trabalhava no metrô. Eu agradeço muito a ela por ter sido tão atenciosa comigo. Por mais pessoas assim no mundo, por favor. Beleza, bebi mais água, fiquei tranquila. E aí minha mãe falou assim, chama um Uber. Eu falei assim, não, tudo bem, vou chamar o Uber. Depois que eu já tava calma, depois que eu atravessei a rua, que eu fui pro outro lado do metrô, onde tava pegando sinal do Wi-Fi pra me chamar o Uber, foi tranquilo. Que eu tava com tanto medo de pegar metrô que eu tava com medo de subir a escada rolante, vocês não têm ideia. Eu cheguei em casa nesse dia, eu tinha aula na faculdade, se eu não me engano, e eu faltei. E nos dias seguintes eu tentava ir na faculdade também, eu subia a rua. Eu lembro que no segundo dia, no dia seguinte, eu tava subindo a rua, eu tinha me arrumado, tava me sentindo super bem. Eu tinha esquecido que eu tinha passado por aquilo um dia anterior, mas depois que eu saí de casa, que eu comecei a subir a rua, eu comecei a sentir aquela euforia de novo dentro de mim. E aí eu falei, cara, não pode ser, não pode ser. Eu comecei a chorar e desci pra casa. Conversei com a minha mãe, falei que não dava pra mim ir, eu chorei, chorei, chorei. Ela não tava entendendo o que tava acontecendo, nem minha irmã. Isso foi frequente por umas 2, 3 semanas direto. Tanto que eu tava tendo o projeto da faculdade e eu tava tendo muita dificuldade de ir e o pessoal deve ter ficado putaço comigo por conta disso. Mas depois de um tempo, algumas pessoas até que começaram a entender o que tava acontecendo comigo e começaram a me respeitar por conta disso. Lembro também que durante a semana, eu indo pra faculdade, eu passei mal no metrô, meu amigo queria me buscar e, enfim, foi uma euforia do caramba. Eu tive muita dificuldade de sair de casa, eu não tava conseguindo nem ir pra casa de ninguém, de nenhum parente, não tava conseguindo ir na casa de ninguém. E foi quando eu comecei a entender o que tava acontecendo comigo. Algumas vezes meus amigos me chamavam pra ir pra casa deles
E eu sempre ia, só que eu passava mal. A minha amiga sempre me chamava, vamos lá pra fora, vamos conversar, respirar um ar puro. Eu ia, a gente conversava, eu chorava, me acalmava. É a mesma pessoa que tem crise de ansiedade. E aí, durante esses acontecimentos, eu fui caindo na real de que eu precisava de ajuda. Eu não precisei que pessoas ficassem me falando o tempo inteiro. Eu tava entendendo o que estava acontecendo. Eu não tinha condições nenhuma de bancar uma psicóloga ou um convênio. Então eu tava tendo muita dificuldade de procurar algo. Apareceu um anjo na vida da minha avó e ela perguntou se eu queria começar a frequentar lá pra conversar com ela e tudo mais, e aí eu comecei a ir. Eu lembro que a partir da segunda vez que eu tava indo já na consulta, eu voltei a frequentar a igreja. Tem sido algo muito bom, porque o grupo de célula que eu vou, eu descobri que os meus líderes já passaram por essas situações e eles foram libertos dessas coisas, sabe? É claro que tem dificuldade durante o dia, tem dificuldade durante a semana, o mês, o ano, mas quando a gente caminha com Deus, tudo se torna um pouco mais fácil, porque a gente acaba confiando muito mais nele e deixa ele agir nas nossas vidas. Mas enfim, não é o caso, eu ainda não estou pronta para falar sobre isso diretamente com vocês, mas eu tô compartilhando o que eu tenho vivido, o que tem dado certo pra mim. Não quero influenciar ninguém, não quero incentivar ninguém a fazer nada que não esteja afim, que não esteja a favor de você. Só pra deixar bem claro mesmo. Enfim, eu continuando indo pra igreja, continuando indo pra psicóloga, eu vi os pontos em que eu tava errando, eu vi os pontos em que eu estava precisando melhorar, então tudo foi se encaminhando. Eu sei que tenho muita dificuldade ainda em lidar com certas coisas, mas eu cortei muitas coisas da minha vida, como pessoas tóxicas, eu cortei séries pesadas, filmes pesados, eu cortei músicas que me atrasavam, sabe? Eu cortei muita coisa que me atrasava, que me deixava eufórica, que me deixava ansiosa. E tem me ajudado muito, tanto nas redes sociais quanto em coisas que eu assisto, coisas que eu costumava fazer. Não é por conta de religião e nem nada, porque até então eu não curto religião. Eu acredito em Jesus Cristo. Ele é a minha vida, sabe? Então eu não quero influenciar ninguém com nada. E enfim, é isso. O que eu quero trazer com esse vídeo é a conscientização de pessoas que passam por isso e pessoas que vivem em volta dessas pessoas, que têm crise de ansiedade, síndrome do pânico ou depressão, é que ajudem essas pessoas. Essas pessoas precisam de ajuda. Eu não falo muito por mim porque eu meio que tive consciência do que estava acontecendo, mas eu conheço pessoas que passam por isso e por mais que a gente ofereça ajuda, não quer ajuda, mas cara, insiste, não desiste. É muito perigoso, a gente vê muitos casos do que acontece com pessoas que se suicidam, pessoas que passam por tanta coisa que acabam tendo uma crise existencial, pessoas que acabam cometendo um homicídio, então é super sério esses assuntos, devem sim ser tratados e devem sim ser falados. Cara, se uma pessoa não faz algo dentro de casa, não é porque ela não quer. Muitas vezes a pessoa tá passando por uma depressão, não sente vontade de sair de casa e você não sabe. Antes de julgar, tenta entender o que se passa com aquela pessoa, sabe? É muito importante você fazer isso. Outro dia eu trago outro vídeo pra vocês explicando mais ou menos como é a minha vida espiritual. Quero compartilhar isso com vocês, sim. Eu acho muito importante porque por mais que muita gente não acredita, tem muita gente que acaba se afastando ou acaba, perdendo a fé por conta de religião. E eu não estou aqui simplesmente para falar de Jesus ou de Deus, porque eu sei que tem muitas outras religiões, tem muitos outros deuses que as pessoas acreditam e eu não julgo. Quem me conhece sabe que eu super respeito. Eu acho muito maneiro a gente compartilhar experiências que a gente vive. Eu tinha um grupo no ensino médio no qual cada um tinha uma religião, cada um acreditava em alguma coisa diferente e mesmo assim a gente conversava, a gente debatia assuntos. Isso nunca fez com que eu parasse de acreditar em Jesus Cristo ou em Deus, enfim. É mais isso mesmo que eu quero trazer pra vocês, é a conscientização do ato e de como você, como pessoa, pode ajudar uma alma que tem passado por isso. Eu espero muito que tenha ficado um vídeo interessante, que não fique cansativo de você ouvir, porque é um assunto muito interessante e na real eu só vim compartilhar a minha experiência com isso. Mais pra frente eu quero trazer uns conteúdos que realmente sejam bem elaborados, que realmente aborde o assunto de uma forma que eu possa ajudar alguém. Eu tenho vivido isso dentro da igreja, com pessoas que estão caminhando lado a lado comigo, com os mesmos objetivos que eu. Então a gente tem ajudado muitas pessoas que têm passado por isso. É um assunto para outro vídeo,
Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like pra me ajudar, de compartilhar com seus amigos e sua família. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.